Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial. Desta vez eu vou falar sobre o Ibovespa, após uma pancada no mês de fevereiro aí para baixo. Hoje dia 1º de março de 2020, domingão. Nesse vídeo também eu vou falar a respeito aí de estatísticas de correção, né, e o comportamento, o que a gente pode fazer com esse tipo de correção que está acontecendo no Ibovespa, né? O que isso está afetando em termos de tendência de médio, de longo ou de curto prazo o índice Bovespa, o cenário como um todo da nossa bolsa. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Procedimento simples, canto inferior direito aqui do seu vídeo. Se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. Basta você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e, na sequência, clicar na opção de se inscrever no canal. Se não estiver aparecendo, na parte inferior também desse vídeo, tem a opção de se inscrever no canal. E para que você possa receber as carteiras de ações no seu celular, no seu desktop, as recomendações de compra e venda e informações durante o pregão, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos. Lembrando que a carteira Perspectiva, que é a carteira para o mês de março, já foi disponibilizada dentro do canal DV Invest, então é só você clicar aqui para receber essa carteira e também a carteira Exponencial, que é a carteira semanal que vai ser também divulgada aí até a abertura do pregão desta segunda-feira, dia 2 de março. Então aqui a análise especial ela é composta, logicamente minha avaliação é em cima da análise técnica, minha especialização, e eu falo sempre do gráfico anual, gráfico quadrimestral, mensal, semanal, diário, buscando fazer um cenário, mapear o cenário como um todo que nós temos no momento e o que a gente pode fazer dentro desse cenário. E aí, logicamente, nessa análise, especificamente vou falar de estatísticas, das correções que nós estamos dentro de um processo de correção. Dá para ver logo aqui no gráfico anual do Ibov que a gente tem uma queda no ano de 9,92% após o fechamento desses dois primeiros meses do ano, que foram meses negativos. Então temos aqui ainda a tendência de alta de prazo maior, com a expectativa da gente ter um movimento ainda maior no tempo e inclusive no preço de toda esse processo de tendência de alta do índice. A gente, no tempo nem no preço não bateu ainda no sentido de acabou o movimento de subida. Se a gente olhar aqui para cá, a gente teve ali cinco anos consecutivos de alta, não significa dizer que todo ano aqui vai ser de alta, mas está dentro ainda num movimento de alta no gráfico anual, que reforça a chance de se buscar oportunidades de entrada, principalmente quando tiver movimentos de queda, ainda mais movimentos maiores de queda, pelo gráfico mensal ou mesmo gráfico semanal, para se buscar entradas ali através de fundo ascendente, chegando em níveis de suporte. É o que está acontecendo agora, o Ibov já está num processo um pouco mais forte de queda. Gráfico quadrimestral, o que é que nós temos? Todo um movimento de subida, para aqui de cair em cima e bate num patamar de suporte, depois volta a subir. Aí gera lá um quadrimestre ruim, que era o que eu comentei até na análise especial do Ibov no dia 2 de fevereiro, falando que podemos ter quadrimestres negativos, assim como aconteceu aqui de 2002 a 2008. Também tivemos quadrimestres negativos, movimento para baixo, vindo aqui para cima, vem aqui para baixo, já se recupera. Esse aqui também é negativo. Enfim, podemos ter quadrimestres negativos como acabamos de ter. Tivemos um aqui e outro aqui. Pegando a correção, a correção desse último movimento, dessa última esticada, após essa correção aqui, depois voltou a subir, pegando o Fibonacci, aplicando em cima deste movimento de subida, dá para se perceber o quê? Quais são os níveis que seriam interessantes, de acordo com os números do Fibonacci, em termos de se buscar entradas, né? Um dos níveis interessantes. De 97 mil até a faixa de 91 mil pontos, arredondando aqui os valores, seria a faixa mais interessante de entrada, ou seja, pelos números do Fibonacci desse último movimento de subida, na expectativa de que se tenha algo maior para cima logo na sequência, ou seja, mantenha-se dentro do movimento de subida. Aqui para trás, as correções não chegaram a gerar movimento mesmo de baixo. Quando eu falo movimento, é sequência de máximas descendentes ou de mínimas descendentes no candle em relação ao candle anterior. Então, aqui também já aconteceu uma vez perda de mínima ascendente e voltou a subir na sequência. Então, aqui já está acontecendo uma nova perda de mínima ascendente. Então, é bom ficar atento que se esse candle aqui vier aqui para baixo, há uma chance de poder parar a queda aqui e voltar a ter um movimento de subida, porque a tendência de longo prazo continua sendo uma tendência de alta para o índice Bovespa. Então, o cenário, lembrando, eu falei isso na análise de perspectivas
para 2020. No final de dezembro, eu cheguei a comentar aqui sobre a questão de se houver correções, e aí falei sobre essas correções, se houver correções no decorrer de 2020, podemos ter oportunidades mais interessantes para aumentar a carteira de longo prazo ou para mesmo sair um pouco da renda fixa e botar na carteira aí de longo prazo, ou seja, entrar na renda variável. Indo aqui, deixando esse FIBO aqui aberto e olhar para o gráfico mensal, observe que no gráfico mensal a região dos 97 mil pontos passa por um ponto que funcionou como resistência e aqui como suporte, ou seja, é um nível para a gente ficar de olho, chegando aqui nesse patamar, se gerar alguma sinalização de alta nessa região, gráfico diário, gráfico semanal principalmente, é já um ponto ali de possível entrada, ou mesmo já de aportar aí em cima do IBOV. Não do IBOV, né? Das ações que compõem o Ibovespa, enfim, ou uma ou outra ação. Isso eu vou acompanhando e vou mostrando aqui através, inclusive, até da carteira perspectiva que eu divulgo aqui dentro do canal DV Invest. O outro nível é outro nível também com certa relevância na faixa dos 91 mil pontos, que foi testado como suporte, mas eu vejo uma relevância maior na faixa dos 95, por volta de 95 mil. Desde os 97 a 94 mil pontos, eu vejo como uma faixa um pouco mais relevante. Vou mostrar até no gráfico semanal. O primeiro nível que eu tinha comentado que seria um nível importante para o Ibov já está sendo testado no gráfico semanal, que é a faixa ali dos 105 a 104 mil pontos. Testou também a região dos 102.500, que era outro nível de suporte do gráfico semanal, e também se aproximou bastante da mínima desse fundo aqui do gráfico semanal, num fundo ascendente. Então, o Ibov voltando aqui, observe a região lá dos 97 mil pontos, como é uma região importante, ó, de topos anteriores no semanal e fundo aqui anterior. Então, a chegada nesse patamar, caso venha aqui direto para cá, torna-se interessante para ficar de olho, para buscar entradas aí, olhar para os ativos e buscar ativos que estão num ponto importante, que a tendência de prazo maior ainda é de alta, assim como eu estou fazendo essa avaliação aqui pelo gráfico quadrimestral e o gráfico mensal. Indo para o gráfico aqui mensal, então lembrando, zona importante de suporte, aqui a gente já mencionei essas regiões importantes de suporte. Mês passado, queda forte, queda de 8,43%. O quanto já caiu o Ibovespa daqui para cá, daqui para a mínima, né? Eu já tenho aqui até registrado lá, mais de 16%. Eu vou colocar aqui agora os dados estatísticos dessas correções. Que correções, Dalton? Correções assim, ó, olhando para 2002 a 2000, de 2002, vou dar um zoom menos aqui, ó, de 2002 a 2008, observe que o mercado de renda variável é isso, ele vai, sobe, cai, isto é, quando está numa tendência de alta, você tem topos e fundos ascendentes, mas nesse período de topos e fundos ascendentes, você tem aqui justamente essas correções. Ó. Cai, volta a subir, dá uma pequena parada, volta a subir, cai novamente, sobe, cai em apenas um mês e volta a subir, cai novamente, fica alguns meses de lado, sobe, para de subir, volta aqui para cima, para de subir de novo, e aí começa todo o processo de subida. Aqui também teve outra parada. Enfim, essas aqui são as correções, né, que eu vou destacar aqui nas estatísticas. Para a gente ter uma média dessas correções, não só do período de 2002 a 2008, como também do período de 2016 até o período atual. Então, colocando aqui essas estatísticas na tela, então você pode observar aqui na sua tela que você tem aqui, ó, no seu vídeo aí, que a gente lá de 2016 a 2020, na verdade o Ibovespa de 2016 a 2020, teve ali um processo de 8 correções. E a oitava está aqui ainda acontecendo, que foi na faixa 16,42% de correção até a mínima da máxima que chegou, que é a máxima histórica, 119.593 até a mínima 99.950, correção na faixa 16,42%. Quais são as correções maiores? Quantas vezes teve correções, na verdade, correções menores do que 15%? Ou seja, no máximo ali até 15%, né? Tivemos algumas, foram 6%, e a média dessas correções foi na faixa de 12%. A atual já chegou a 16%. Então, observe que foram correções menores. A gente teve aqui no máximo 13,2% e teve uma correção grande, que foi de 21,8%. Essa correção aconteceu por conta lá da greve dos caminhoneiros. Então, teve uma correção mais forte aqui por parte do Ibovespa nesse período, e foi um período de 5 meses. Outro ponto justamente a se destacar é esse, que a gente tem aqui, ó,
boa parte de correções curtas, mas lá em 2008 nós tivemos algumas correções maiores, as maiores de 5 meses. A gente está o quê? No segundo mês, está indo para o terceiro mês, se persistir assim. Se persistir, que eu digo pode parar de cair aqui e voltar a subir? Pode. Tem um indício claro que isso... Está claro que está para parar ali de cair e voltar a subir? Não, não está claro isso ainda não. Graficamente falando, não está claro. Mas que já faz, como eu já disse nas análises anteriores, inclusive a análise da semana passada que eu mencionei justamente a questão do que a gente poderia ter de abertura negativa após a saída do carnaval, eu mencionei que seria um dos pontos importantes, na faixa de uns 12% ali de correção, um dos pontos importantes que pode gerar a entrada na carteira de prazo maior, comprar algumas ações pensando num prazo maior. Só que eu não colocaria tudo de uma única vez. Por quê? Porque existe a chance da gente ter justamente essa correção aqui do gráfico mensal, e essa correção pode acontecer durante alguns meses. Então, a gente já viu que tem várias que acontecem apenas 2 meses. Vai 2 meses, para de cair e já começa a subir gradativamente. Tem algumas que demoram um pouco mais aqui, começa a subir, mas patina um pouco, mas depois segue seu movimento de subida. Estou falando sempre da máxima para a mínima em termos de correção. Voltando aqui para os dados da estatística, observe que em 2002 a 2008 tivemos mais correções, tivemos 10 correções, e todo o processo de subida aqui de 2016 a 2018 já tem 48 meses, e a gente teve aqui uma valorização da mínima de 2016 até a máxima de 2020, 222% de valorização, praticamente 223%. Já lá em 2002 a 2008, a gente teve aqui 798%. Tanto no tempo, em termos de meses aqui, quanto em termos de valorização, a gente ainda tem espaço para ter algo mais para cima no Ibovespa. Então, logicamente, correções a gente tem que ficar atento para pensar sempre em buscar entradas pensando no longo prazo. Olhando para a característica das correções de 2002 a 2008, a gente teve várias correções apenas de 2 meses. Apenas de 2 meses. E aqui até mais curta, só de 1 mês. Então foram várias essas correções. E essas correções geralmente eram correções menores. Em termos percentuais, eram correções menores. Tivemos 2 grandes aqui, uma de 19,28% e outra aqui de 22,91%. Mas na média foram correções menores. E correções menores do que 15% foram 4, na faixa de 11,18% na média dessas correções. Ou seja, nós já passamos desse processo, o que vai dando a entender, em termos de estatística, que a gente pode caminhar para uma correção aqui ou aqui, né? Ou seja, quando ultrapassa a região dos 15%, a gente tende a poder ter algo maior em termos ali de desvalorização, ou seja, de correção por parte da tendência de prazo maior do Ibovespa. Aqui foi de 22% a média, foram 6 vezes que teve, a maior correção foi de 28,21%. Aqui, nesse período atual de tendência de movimento de alta do gráfico anual, as correções do mensal, a maior correção foi de 21,8%, com a correção de 5 meses. E aqui a gente teve várias correções de 5 meses, período de correção de 5 meses. Não necessariamente que foi assim, todos os meses fazendo mínimas descendentes. Às vezes basicamente só foram 2 meses forte para baixo e depois ficou assim, de lado aqui. Então foram 5 meses, só que a máxima e a mínima foi essa aqui e depois começou a subir. Então a gente pode ter um período mais complicado operacionalmente, principalmente para curto prazo ou mesmo médio prazo aí no Ibovespa. Quando eu falo médio prazo, eu estou falando aí períodos de semanas, que pode variar até na faixa ali de uns 2 meses. Seguindo então aqui voltando na verdade para a estatística aqui, então o que nós podemos tirar dessa estatística, dessa avaliação das correções? Nós podemos tirar aqui o Ibov, primeiramente, já passou daquela questão da média dos 12%, com correções mais curtas, que pode caminhar para uma correção um pouco maior, que é uma correção ou de 19% a 22%, e lembrando que pode até extrapolar isso, teve em períodos que extrapola isso. E a gente vai olhar justamente no gráfico agora onde é que vai bater essa correção um pouco maior de 19% e uma correção, por exemplo, de 22%. Onde é que ela bate? O que anula a tendência de alta, por exemplo, do gráfico mensal do Ibovespa? Então é isso que eu vou mencionar agora. E lembrando, quando passa também desse período dos 15%, há a chance também de poder ter até algo mais no tempo, né? Para poder voltar a subir. O que seria mais provável é ver isso aqui no Ibovespa agora, chegar aqui e já voltar a subir, seria menos provável. Depois que a gente teve uma pancada aqui para baixo, que foi justamente esse período que eu comentei mais forte de correção de 5 meses,
foi justamente, ó, ficou alguns meses de lado, aqui não, já começou forte para baixo, ficou alguns meses de lado e deu 2 pancadas para baixo. E depois voltou a subir novamente, a tendência de alta. Aqui quando você vê foi no período da greve dos caminhoneiros, você bate um desespero, né? Você, vai acabar agora o mercado, vai voltar a cair muito forte. Então é nesses períodos que são mais interessantes para entrada. Quais são as correções aqui, então, do Ibovespa? Né? Onde é que ele muda a tendência? O Ibov muda a tendência se voltar para baixo de 89 mil pontos, que é 89.408 pontos. Então, aqui anula a tendência de alta de prazo maior, se caso faça isso aqui. Ó, anula a tendência, que também é uma região importante de 89 até uma região ali na faixa de 86.115. Essa faixa de topo anterior com esse fundo aqui é uma faixa importante de suporte, principalmente na região tem 89, depois vem de 88.317 até os 86.115. E aqui, o que é que nós podemos verificar na questão da correção? Da máxima aqui até um patamar aqui de 19%, onde é que vai bater esses 19%? Vai bater na casa dos 95 mil pontos, que é aquela região importante, que colocou o Fibonacci, lembra lá dos 97 mil pontos? E essa região que eu destaquei também no gráfico semanal. Então, esse nível aqui é um nível para ficar bem atento. O outro nível, que seria 22%, seria mais para baixo, mais dentro dos 93 mil pontos. Enfim, vai ser justamente dentro dessa região aqui, ó, que eu vou lá no gráfico semanal, que região é essa? É essa região aqui, ó. Toda essa região aqui, ó. Então, essa é uma região extremamente importante. Caso esse movimento se estenda e ele venha direto para cá, traz uma chance de poder ter algo já se recuperando aí. Qual é o indício de recuperação? Primeiramente, sinalização de fundo no semanal nessa região. Segundo ponto, gráfico diário do Ibov, que aqui está em tendência de baixa, gerar o pivô de alta em cima, depois de ter testado essa região, gerar pivô de alta, são indícios de mudança de um processo de queda para iniciar um processo de retomada do movimento de subida. Mas são pontos importantes para quem não está preocupado em aguardar algum sinal de alta, já fazer aportes, pensando no prazo maior, são pontos que eu quero destacar aqui como importantes para essas entradas. Então nós temos nesse momento o gráfico semanal basicamente uma tendência de indefinida para baixo, ou seja, viés baixista. Foi muito forte a pancada da semana passada, que foram basicamente 2 pregões e meio de 8,37%, anulando qualquer tendência de alta que tinha e trazendo a expectativa de poder ter algo mais para baixo. Seria menos provável fazer isso aqui. A gente sempre trabalhando em cima de probabilidade, porque não dá para saber, quando eu falo para saber é ter certeza de onde vai parar de cair, onde vai parar de subir o preço de um ativo ou do índice. Eu até tenho um vídeo explicando sobre isso aqui. Minha forma de trabalhar na análise técnica, tem um vídeo aqui no canal. Minha forma de trabalhar na análise técnica é assim, o preço vai subir ou vai cair? Então, também tem um vídeo que eu falo a respeito disso, mencionando a minha forma de trabalhar. Tá? Então, temos um cenário, um viés mais de baixa no curto a médio prazo, curto prazo dentro da tendência de baixa, não tem sinal de subida, teve um sinal aqui, um fechamento positivo na sexta-feira, mas enfim é uma sinalização que não dá, dentro de um contexto de tendência de baixa, não dá para se esperar muito do movimento de subida. Então, depois de uma pancada dessa, o caminho mais provável, depois de uma subida, seria ter algo maior para baixo. Seria ter a perda da mínima desse atual movimento de queda, num processo de correção. Então, as compras agora não exigem muito para cima para quem for fazer compras de swing trade, compras de curto prazo, que está tentando ficar posicionado, tentando pegar um respiro do mercado para cima. Enfim, não exigir muito para cima, não ficar muito tempo para cima, ficar de olho na questão do stop dessas operações de swing trade. Então são essas as estatísticas, nós temos mais uma vez um resumo, né? A gente tem um cenário ainda de tendência de alta, tem um processo de correção, como já aconteceu em diversas tendências de alta, que geralmente geram oportunidades interessantes para você fazer posições de prazo maior ou para você ficar atento para pegar um início de retomada de tendência de alta no gráfico diário e, consequentemente, pegar uma relação risco-retorno melhor nessas operações, seja de swing trade ou mesmo de position trade pelo gráfico semanal. Então é isso, amigos. Espero que você tenha gostado dessa análise especial. Deixe seu like, seu joinha. Um grande abraço, uma excelente semana e até a próxima.